Olá, sejam todos bem-vindos a mais um episódio de 15 Minutos com a Bíblia. E hoje nós vamos continuar com o Ministério Terreno de Cristo, que é o que nós estamos desenvolvendo. Então nós já vimos que Cristo inicia seu ministério a partir do momento em que ele fez o seu batismo, tentação no deserto. Depois disso, então, Jesus, no Evangelho de João, já no capítulo 2, ele está participando de um casamento na cidade de Caná, transforma água em vinho. Depois desse episódio, que é narrado como o primeiro milagre de Cristo, ele vai descer até a região de Jerusalém para participar da Páscoa. E ali nós vamos ter então a narração de que, chegando em Jerusalém, ele viu o ambiente religioso mercantilista que havia em Jerusalém nessa época, e ele fez então uma purificação do templo, expulsando cambistas e os vendedores de ovelhas e xingando os sacerdotes, porque haviam transformado a casa de Deus não em um momento de comunhão com Deus, mas em um momento de comércio. Depois desse evento, um homem vem conversar com Jesus, que é Nicodemos, capítulo 3 do Evangelho de João, e Jesus conversa a respeito de um novo nascimento. Jesus está mostrando para Nicodemos que para fazer parte do reino de Deus não é necessário ser uma pessoa religiosa, como Nicodemos pensava, mas que na verdade a relação com Deus é uma relação de adoção que só acontece à medida que o homem nasce de novo. Jesus e Nicodemos ficam então em uma conversa, mas na verdade Jesus queria que Nicodemos lembrasse dos profetas, principalmente Jeremias, que fala que quando Deus intervisse diante do seu povo, ele tiraria o coração de pedra, colocaria um novo coração e as pessoas passariam a exercer um relacionamento com Deus a partir então do lavar dos seus pecados, aí está o nascer da água, e de uma forma muito mais íntima, espiritual, aí está o nascer do Espírito. Nicodemos e Jesus acabam então essa conversa e o Evangelho de João nos dá mais detalhes sobre isso durante esse momento. O capítulo 4, então, de João, já nos mostra Jesus agora preparando a sua viagem de retorno à Galileia, que era onde ele vivia. Isso se dá, ele fica mais ou menos ali na Judéia cerca de 8 meses, no início desse ministério. Jesus é um desconhecido, ninguém sabe quem é Jesus, mas ele passa esse tempo então ali na cidade de Jerusalém e na parte da Judéia. O Evangelho de João, capítulo 4, então começa dizendo que era necessário que Jesus retornasse para a Galileia e também era necessário que ele passasse por Samaria. O grande problema é que passar por Samaria era ressuscitar uma intriga histórica que os samaritanos e os judeus tinham. Para você que não acompanhou os 15 Minutos com a Bíblia, te convido a assistir os episódios anteriores que falam a respeito da história de Israel. Mas o que aconteceu? Quando o reino de Israel foi dividido entre Judá ao sul e Israel ao norte, já começou-se uma intriga entre as duas nações. Depois o rei Acabe vai tornar Samaria a capital do Império do Norte, que era Israel, que era extremamente avesso a Jerusalém, que era a capital do Reino do Sul. Além dessas todas essas intrigas, quando a Assíria domina o reino de Israel e faz uma miscigenação com os judeus que moravam em Samaria, os judeus de Jerusalém olham para Samaria então como uma cidade em que o povo não é mais puro e não está mais aliado a Deus. Então o pessoal de Jerusalém se considera superior ao povo samaritano. Essa intriga também acontece quando vem a Babilônia e domina Judá, leva para o cativeiro. Quando depois Esdras, Zorobabel e Neemias são permitidos retornarem com o povo para reconstruir Jerusalém, as pessoas que moravam no Reino do Norte tentaram fazer intrigas tentando impedir que Jerusalém reconstruísse seus muros, que o templo fosse reconstruído. Então, é uma intriga histórica enorme entre judeus e samaritanos. E agora Jesus vai fazer justamente uma conexão e demonstrar que o ministério dele não é exclusivo aos judeus. Pelo contrário, aborda todos os povos, inclusive
os samaritanos. É por isso também, só um parêntese agora, que a história, quando Jesus fala com os judeus sobre o bom samaritano, escandaliza os judeus. Porque o samaritano era considerado impuro e aquele cara foi o único que teve compaixão daquela pessoa ferida. Mas isso nós vamos ver mais adiante. Agora Jesus então diz que é necessário ele passar por Samaria. E é interessante que nesses 8 meses que ele passa ensinando da Judéia, nós não temos muita informação, mas ele vai subir e é interessante que Jesus podia pegar um caminho chamado Via Maris e ele podia pegar um outro caminho passando por Pérea e Jesus escolhe um caminho extremamente montanhoso para chegar até Samaria. Jesus está em um poço lá esperando seus discípulos retornarem, quando de repente uma mulher samaritana, que dado todo o contexto da situação, ela não queria ver ninguém. Primeiro ela vai buscar água na pior hora do dia, meio-dia, sol escaldante. Ela sabe que ninguém quer pegar água morna nesse período do dia. Ou você vai pegar água no início do dia ou no final do dia. Mas aí eram eventos sociais em que você encontraram muitas pessoas por ali. Parece que essa mulher não quer encontrar ninguém nesse horário. Mal sabe ela que vai encontrar o Messias. Quando ela está chegando, ela já olha, observa e vê um homem judeu ao lado do poço. Ela talvez tenha pensado assim, bom, se eu passar em silêncio e não incomodar essa pessoa, talvez ele não vai me ofender ou alguma coisa assim, coisa que era muito comum, os judeus hostilizarem, os judeus inclusive cuspirem no chão quando os samaritanos passavam por ele. Ela olha um homem judeu e ela já pensa, puxa vida, lá vem mais escárnio sobre mim, e a gente não sabe o porquê, mas essa mulher não quer encontrar com ninguém naquele momento. Ela vai então quietinha buscar água no poço e por um primeiro momento talvez o plano dela funcionou. Mas esse judeu resolve dirigir-se a ela dizendo, me dá um pouco d'água. E é interessante como Jesus está acessível às pessoas e Jesus entra nos assuntos mais triviais. Você imagina que ele é aquele por meio do qual todas as coisas foram criadas, é o que Paulo fala. Aquele que João diz que no princípio era o verbo e ele para conversar com uma mulher a respeito de água num poço. E essa mulher se espanta. Você pode ler lá o capítulo 4 de João, ela diz, você, um judeu, conversando comigo, uma samaritana, o que está acontecendo? E Jesus ainda diz para ela assim, se você soubesse quem está te pedindo água, você que me pediria água. E ela então entra numa situação de debate religioso, dizendo, tá, peraí, só um minutinho, o senhor não tem como tirar água desse poço. Então, que tipo de água é essa que o senhor está falando? E aí Jesus então revela que é uma água que traz vida, é uma água que cura. E essa mulher diz, eu quero isso. Mas ela ainda não havia entendido quem é Jesus. E Jesus então agora ele vai dizer para essa mulher que conhece ela e conhece a sua vida, conhece as suas dores e quem sabe, conhece inclusive o motivo pelo qual ela não quer ser encontrada por ninguém ali. Ele diz, vai, chama teu marido. Ela disse, eu não tenho marido. E aí Jesus diz, eu sei, na verdade tu já teve 5 e esse que está contigo não é teu marido. Ela então acha estranho e ela diz para Jesus, tá, então eu vejo que você é uma espécie de profeta. E aí, quando ela entra no papo espiritual, eles começam a conversar sobre o verdadeiro local de adoração. E Jesus diz, mulher, chegou a hora, está chegando, em que os verdadeiros adoradores não vão adorar nem aqui nem lá, mas adorarão em espírito e em verdade. Compare com Nicodemos. Jesus pediu para Nicodemos nascer de novo da água e do espírito. Por quê? Porque Nicodemos é um homem religioso e achava que a sua religião traria uma comunhão correta com Deus. E Jesus diz, não é assim. A religião correta é aquela que nos faz nascer de novo, para um novo relacionamento com Deus, baseado agora na nossa filiação, nascer de novo. Nós nos tornamos filhos de Deus. João 1,12 vai falar isso.
aqueles que conheceram a Cristo, a esses Deus deu o direito de serem chamados seus filhos, porque foram adotados por meio do sacrifício de Cristo. E aí então, essa mulher agora, Jesus fala que a verdadeira adoração virá em espírito e em verdade. Não virá por meio de uma religiosidade, não virá por meio de rezas, não virá por meio de cultos religiosos, cerimônias espirituais, mas brotará de um espírito contrito que essa mulher tem. Porque nós vamos ver que Jesus veio a todos aqueles que reconhecem a si mesmos como necessitados e carentes. Jesus ainda não entramos ainda no discurso, no Sermão do Monte de Mateus, vamos entrar no ministério terreno de Jesus. Mas ele já está explicando para essa mulher agora a respeito de um possível relacionamento com Deus, que é feito por meio do Messias, ele é que tem a água viva, e pode ser entregue tanto a judeus como a samaritanos. Jesus, com isso, ele quebra todas as regras e todos os protocolos sociais que estavam acontecendo ali. Porque os samaritanos agora, de inimigos, têm a possibilidade de saber quem é. Essa mulher que não queria encontrar ninguém, ela só queria tirar a água dela do poço, ela larga o seu cântaro ali no chão naquele momento e corre até o povoado de onde ela vem. E essa mulher que não queria falar com ninguém, agora ela está conversando com as pessoas, dizendo: venham ver quem eu encontrei. Eu acho que ele é o Messias. Eu acho que ele é aquele prometido que virá nos resgatar. E diante dessa mulher que não queria encontrar ninguém, agora está falando para um monte de gente sobre Jesus. Jesus está parado lá no poço esperando as pessoas virem até ele. E à medida que isso acontece, essas pessoas chegam até Jesus e Jesus se demora por mais 2 dias ali na cidade de Samaria, explicando e ensinando os samaritanos a respeito de quem ele é e do reino que ele veio. Jesus, desde o começo do seu ministério, já se revela como um Messias. Ele é aquele que, ao ser questionado a respeito de problemas durante uma festa de casamento, resolve. Ele é aquele que, questionado a respeito do poder que ele tem para fazer as coisas que fazia, responde que era necessário nascer de novo. E agora, para uma mulher, ele transforma toda uma população na cidade de Sicar, na província de Samaria, que agora quer que Jesus fique mais próximo dele. Esse, então, é os 8 primeiros meses do ministério de Jesus, em que ele é um desconhecido. Jesus era um desconhecido e nós não temos nenhuma informação entre o seu nascimento até ele fazer 12 anos e estar lá no templo. Nós vimos isso, estudamos genealogias e tudo mais. Depois desses 12 anos, Jesus também não aparece em momento algum, a não ser quando ele tem cerca de 30 anos. Batismo, tentação no deserto, bodas de Caná, João capítulo 2. Ele então vai para Jerusalém participar da primeira Páscoa do seu ministério terreno, ainda como um total desconhecido. Chegando lá, ele faz a purificação do templo. Logo depois de fazer a purificação do templo, ele tem uma conversa com um fariseu chamado Nicodemos. Depois disso, ele passa um tempo na Judéia, cerca de 8 meses, e resolve retornar para a Galileia, passando por Samaria, e encontra a mulher samaritana. A partir desse momento, Jesus não vai mais ser um desconhecido. Esse primeiro momento, então, nós chamamos de Jesus um desconhecido, mas a partir de agora, Jesus vai tornar-se cada vez mais conhecido. Então, encerramos por aqui esse capítulo de 15 minutos com a Bíblia e não percam a continuação daquilo que Jesus fez no seu ministério, agora tornando-se então cada vez mais conhecido. Até o próximo episódio.